Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Essa aula aqui será de resolução de exercícios, tá? Vou resolver algumas questões aqui com vocês, fazer o comentário dessas questões aí. Claro que eu não vou resolver todas, né? Eu já coloquei 80 questões no total, do tópico 1 ao tópico 5. Agora eu vou começar a gravar do tópico 6 ao tópico 10, até eu terminar todo esse conteúdo de conhecimentos bancários, tá? E aí, ao final de cada 5 tópicos, eu vou trazer a resolução de alguns exercícios aqui para vocês, beleza? Eu já abri aqui o meu site, profcapriata.com.br. Lembrando que caso você queira a apostila, né, muita gente ainda continua com dúvida, você clica aqui em conhecimentos bancários, aí vai abrir para você essa parte, você simplesmente vem aqui e faz o download, tá? Não tem segredo. E caso você queira resolver os simulados, né, no caso, fazer os exercícios, você clica aqui, e aí seleciona o tópico, né? Eu já lancei alguns aqui do tópico 6, apesar de eu ainda não ter lançado a aula, mas já deixei ele pronto ali. E a gente vai fazer esse do tópico 1 ao 5, né? Ah, professor, não lembro qual que é o tópico 1 ao 5. É só você pegar aqui no edital, ó, e você vai ver, ó. 1, Sistema Financeiro Nacional, 2, Mercado Financeiro, 3, Moeda e Política Monetária, até produtos bancários, ó. Então, esses 5 primeiros de conhecimentos bancários é o que a gente vai resolver exercício agora, tá? Deixa eu clicar aqui em retomar teste, porque eu já tinha feito um aqui. E vamos começar fazendo. Então, pessoal, já deixa o seu like, isso aí me ajuda muito. Tá? Se inscreve aí no canal, ativa o sininho, compartilha com quem precisa para a gente treinar para esse concurso do Banco do Brasil. Vamos lá, então. Questão de número 1. O Banco Central do Brasil é tido como banco dos bancos em consequência de algumas funções que exerce. Uma função que o faz ser considerado banco dos bancos é... Aí muita gente pega e marca aqui a letra A, né? E por que que a letra A está errada, né? O Banco Central ele emite papel moeda? Obviamente, a gente sabe que ele emite papel moeda, mas não é essa a função que o faz ser considerado banco dos bancos, né? Para ele ser considerado banco dos bancos, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que prestar algum serviço bancário para os bancos de maneira geral, para as instituições financeiras no país. Um dos serviços bancários que ele pode prestar para essas instituições é o serviço de empréstimo, né? E o serviço de empréstimo a gente já sabe que quando o Banco Central empresta dinheiro para esses bancos, ele vai estar fazendo basicamente o quê? Provendo empréstimos ou redescontos de liquidez, que é justamente aquela taxa de redesconto. Então, a número 1 aqui, a resposta correta é a letra D de dado, tá, pessoal? Não confunda aí. Por isso que é importante a gente sempre ler o enunciado com bastante calma. Vamos lá para o número 2. Para um investidor interessado em aplicar seus recursos financeiros no mercado de ações, sua rentabilidade será positivamente afetada pela tendência de valorização das ações na Bolsa de Valores. O Ibovespa, índice que acompanha a variação média das cotações das ações negociadas na BBF-Bovespa, é um dos mais importantes indicadores do comportamento do mercado acionário brasileiro, sendo utilizado como indicador do comportamento médio do mercado. Beleza, tá, pessoal? Isso daqui, ó, ações negociadas na BMF-Bovespa. Agora ela chama B3, tá? É porque são questões mais antigas. Considerando-se que o Ibovespa venha mostrando tendência média de alta nos últimos meses, o evento que, supondo tudo mais constante, poderia representar uma reversão abrupta dessa tendência e desencadear resultados negativos no índice. Nos movimentos seguintes aí ele tá ali alguns deles para a gente pensar. Então, o que a questão pediu, né? Basicamente pediu, o Ibovespa ele está subindo. O Ibovespa ele é um índice que ele é composto aproximadamente por 77 ações. Essa quantidade ela varia a cada 4 meses. E ele representa as ações com maior negociabilidade da Bolsa de Valores brasileira. Se ele está subindo, significa que, em média, essas 77 ações elas estão subindo. E aí, qual evento poderia fazer com que essas 77 ações, em média, caíssem, né? O Ibovespa caísse. Vamos lá. Aumento da lucratividade média das companhias brasileiras de capital aberto? Falso, né? Se aumentou a lucratividade dessas companhias de capital aberto, por que o Ibovespa vai cair? Se ele é formado por essas companhias, né? Aumentou o lucro, na verdade, então vai subir esse indicador, porque as pessoas vão querer comprar mais. Então, A, falsa. B, aumento das taxas de juros nos Estados Unidos para níveis superiores aos esperados pelo mercado. Isso daqui, sem dúvida alguma, tá, pessoal? E aí você deve pensar assim, William, mas como assim? O que aumentou os juros nos Estados Unidos? O que vai influenciar para a gente? Se os Estados Unidos ele sobe os juros para um nível que o nosso mercado não está esperando,
A primeira coisa que o nosso mercado começa a pensar é o seguinte: se eles subiram os juros, possivelmente existe uma expectativa de inflação lá no mercado dos Estados Unidos, e o Brasil vai ter que subir os juros para compensar esse novo risco que está ocorrendo lá nesse mercado. Como assim? Se eles sobem os juros, a galera que está com dinheiro aplicado aqui no Brasil, elas vão começar a pensar assim: ah, aqui no Brasil eu recebo um juros de 5%, só que agora nos Estados Unidos eles estão me pagando 4%. Por que eu vou ficar no Brasil que me oferece maior risco? Né? Eu tenho chance aqui no Brasil do real desvalorizar e eu perder dinheiro com isso. Por que eu vou ficar aqui no Brasil? Aí ocorre fuga de capital. Então a primeira variável que é atingida quando os Estados Unidos sobe os juros, e principalmente quando não é esperado pelo mercado, é essa fuga de capital. Então a galera começa a tirar dólares aqui do mercado e voltar para investir lá nos Estados Unidos. E aí, consequentemente, o que vai acontecer? Esse pessoal que está investindo aqui, eles têm investimento em carteira também. Então, eles também compram ações. Então, com essa fuga de capital, a galera liquida esses investimentos daqui e começa a levar lá para o mercado estadunidense. Então, com a fuga de capital, consequentemente, a gente tem essa queda aí do índice Bovespa, tá? E principalmente porque o mercado ele começa a pensar também que pelo Estados Unidos ter aumentado, o Banco Central nosso vai ter que aumentar a taxa de juros também. Por que vai ter que fazer? Para justamente fazer essa compensação, evitar que ocorra essa fuga de capital e evitar que a nossa taxa de câmbio desvalorize muito. Né? Então aumenta um pouco os juros aí para deixar ela pelo menos equilibrada, beleza? Então resposta correta, letra B de bola. Vamos lá para a letra C. No Brasil, a fixação das diretrizes e normas concernentes às políticas monetária, creditícia e cambial é da competência do. Essa aqui a gente nem precisa pensar muito, né? Quem fixa diretrizes, normas, quem traz regras para o mercado monetário, creditício e cambial é o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional, que é o Conselho Monetário Nacional, né? Cara que manda neles. Você pode pensar assim, ó, CMN, cara que manda neles. Manda nos outros órgãos, né? Na CVM, no Bacen e por aí vai. Beleza. Isso daqui, pessoal, agora eu vou pegar aqui no slide para a gente fazer um adendo aí, né? Conforme eu estava lendo as leis aí de atualizações do Conselho Monetário Nacional, eu verifiquei que tinha mais uma pequena alteração, que aí eu quero que vocês anotem também, tá, pessoal? Lembra que eu já fiz o comentário disso daqui na aula 2, que quem autoriza a emissão do papel moeda era o Conselho Monetário, foi revogado por conta da autonomia do Banco Central. Então, quem que autoriza agora o Banco Central a emitir papel moeda? Ninguém. O próprio Banco Central vai lá e faz a emissão. Ele não precisa de autorização de ninguém, tá? Beleza. Aí a outra coisa que eu já tinha passado para vocês era isso. Quem autoriza o funcionamento das instituições financeiras? Aí no artigo 18 tá dizendo, né? Que pode funcionar mediante prévia autorização do Bacen ou decreto do Poder Executivo. Beleza. E aí vem aqui a 6, que eu ainda não tinha comentado com vocês, que agora o Conselho Monetário Nacional ele também não determina mais o percentual máximo do redesconto. Isso também foi revogado. Beleza? Então é somente essa uma atualização extra a mais. E pessoal, é natural isso aí acontecer, tá? Vocês estão estudando o mercado financeiro. Vocês estão estudando um mercado que está em constante atualização. Vamos continuar aqui então na questão de número 4, tá? Feito esse adendo aí do Conselho Monetário Nacional. Na configuração atual do Sistema Financeiro Nacional, a instituição responsável pela regulação do mercado acionário, de debêntures e de commercial papers. Commercial papers, pessoal, é nota promissória, tá? Eu ainda não expliquei para vocês o mercado de debêntures, mas eu vou explicar no tópico de número 6. Só para você entender, a debênture ela é um título de dívida de uma companhia de capital aberto, de uma sociedade anônima de capital aberto. E ela serve para captar recursos para financiamento de capital fixo, né? E a gente diz de longo prazo. Máquinas, equipamentos, quer construir uma hidrelétrica nova, você capta através de debêntures. E o commercial paper, ele também é utilizado por essas companhias para captar recursos, só que ele serve para recursos de curto prazo, então é capital de giro, você capta ali para fazer, por exemplo, um investimento de curto prazo, né? Tudo relacionado a capital de giro. Beleza. Quem é o responsável por regular o mercado acionário, esse mercado de debêntures e esse de commercial papers?
Falou de valores mobiliários, a gente vai pensar o quê? Comissão de valores mobiliários. Essa daqui é a letra B de bola, tá? Mercado acionário é o mercado de valores mobiliários, pessoal. Então, assim, não tem como errar também esse tipo de questão. 4B de bola, ok? 5E. Recentemente, duas instituições se fundiram, criando a B3. As instituições que se fundiram foi BMF Bovespa e CETIP. Essa daqui é tranquila. Elas se fundiram e aí com isso virou a B3, a Brasil Bolsa e Balcão. BMF Bovespa antes era a nossa bolsa e a CETIP era uma câmara de liquidação e custódia que fazia somente a liquidação e custódia dos títulos privados, perfeito? Agora elas se fundiram, então todas as liquidações de títulos privados e também do mercado de ações é feito dentro da própria B3. 6. O Banco Central do Brasil tem por objetivo zelar pela liquidez da economia. A liquidez é um atributo de um ativo que deve, em maior ou menor grau, conservar valor ao longo do tempo e ser capaz de liquidar dívidas. Sendo a moeda um ativo líquido, o Banco Central do Brasil interfere na liquidez da economia. Quando? Então, quando que o Banco Central vai interferir na liquidez da economia? Quando as reservas monetárias estão baixas? Não necessariamente. Não significa que eu vou intervir na liquidez da economia porque a reserva monetária está baixa. Reserva é uma coisa, não tem nada a ver. Os empréstimos excedem as reservas bancárias? Também não. Não vou intervir na economia por conta disso. O empréstimo está excedendo a quantidade de reservas bancárias. Não tem problema, a gente sabe que existe o efeito multiplicador do crédito. Você consegue fazer mais empréstimos do que você tem de reserva. Não vai interferir aqui também. A inflação está acima do esperado? Pô, aí sim, se a inflação está acima do esperado, o Banco Central vai ter que interferir na liquidez da economia. E ele interfere de que maneira, basicamente? Aumentando a taxa de juros, né? A taxa básica de juros, que é a Selic. E aí, com isso, ele acaba controlando a inflação. Eu já expliquei para vocês também em aula como que aumentar a taxa de juros afeta a inflação. Vamos lá para 7. Periodicamente, o Banco Central do Brasil determina nas reuniões de seu Comitê de Política Monetária, o Copom. O que ele determina no Copom, então, pessoal? Valor máximo do volume de operações de compra e venda de título público pelo sistema bancário brasileiro. Falso, ele não determina o valor máximo das operações de open market aqui, não, nada a ver. Quantidade de papel moeda e moeda metálica em circulação dentro dos limites autorizados pelo CMN, falso também. Valor máximo de todas as formas de crédito no país, falso. Valor máximo do fluxo de entrada no país de capitais financeiros vindos do exterior, falso. Taxa de juros de referência para as operações de um dia com títulos públicos. O que é essa taxa de juros de referência para as operações de um dia? É a taxa Selic Meta. O Copom define a Selic Meta e com a Selic Meta ele tenta fazer com que essas operações que são realizadas entre os bancos, que a gente chama de operações compromissadas lastreadas em título público federal, com duração de um dia e compromisso de recompra, dali surge a Selic Over. Então ele faz a Selic Meta com o objetivo de a Selic Over ficar dentro da meta da Selic, beleza? Então, resposta correta, letra E de elefante. 8. Admita que o empresário brasileiro acionista majoritário de uma empresa em situação pré-falimentar, ou seja, perto de falir, venha a ser acusado pelos acionistas minoritários de uso de informação privilegiada e manipulação de preço das ações negociadas na Bolsa. O órgão responsável pelo eventual julgamento do processo administrativo contra o empresário, gente, Bolsa de valores. O cara está usando insider trading, né? Insider trading é aquela pessoa que utiliza de informações privilegiadas para oferir lucro, né? Lembra que eu falei para vocês na aula? O fato de eu ter informação privilegiada não é crime nenhum, tá? Mas se eu investir utilizando essa informação privilegiada que não foi divulgada ao mercado, isso é crime. E quem combate esse crime é a CVM, né? Cuida de bolsa de valores. Então, ó, esquece, daqui é tudo ladainha. Só para encher aí e tentar te enganar. Vamos lá para 9. As previsões para o desempenho da economia brasileira neste ano e no próximo continuam se deteriorando. Há cerca de 100 instituições que, consultadas para o Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, projetam uma queda maior para o PIB em 2015. Quanto à inflação, os analistas consultados pelo Banco Central aguardam uma alta de 9,23 para o IPCA neste calendário, acima da taxa estimada antes de 9,15.
nesse contexto, representa uma medida efetiva que poderá ser adotada para conter a alta inflacionária. Juros subindo, inflação subindo, como que eu controlo a inflação? A maneira mais básica de todas, né? Existem várias outras, mas a mais básica de todas que a gente sabe é justamente essa: aumentar a taxa básica de juros da economia. Lembra que se eu aumento os juros, eu prejudico o crédito, aí prejudico o consumo, prejudico o investimento, o emprego se reduz na economia, você tem menos demandas, menos expectativa de lucro. Com isso, você reduz o PIB e você reduz a inflação. Então, o aumento de juros ele tem a capacidade de afetar tudo isso aí na economia. Beleza? Então, 9A. 10 vai ser um grande volume de comercialização de ouro no Brasil se faz através da Bolsa de Mercadoria e Futuro, B3. Nesse mercado, a cotação do ouro é sempre igual à sua cotação de paridade com o mercado externo. Falso, tá? Não é sempre igual à cotação de paridade com o mercado externo. Os especuladores compram ouro pagando em reais quando acreditam que vai haver valorização cambial do real em relação ao dólar. Não, o que tem a ver, né? Você compra ouro se você acredita que o ouro vai se valorizar, não que você acredita que o real vai se valorizar em relação ao dólar. E você negocia em reais, você está dentro da B3, está dentro do Brasil, então nada a ver essa letra B também, né? A cotação de ouro de paridade com o mercado externo depende da cotação do metal em dólar em Nova York. Beleza, essa daqui é a correta, tá, pessoal? Então, a cotação do ouro de paridade com o mercado externo depende da cotação do metal em dólar em Nova York. Correta, letra C. E aí, às vezes, pessoal, a gente vê que nem todas as informações que eu passei no curso tem aqui nas questões, né? Mas por isso que existem as questões, justamente para você começar a estudar coisas novas, você começar a relembrar coisas novas, ok? Porque assim, quando a gente começa a trabalhar um edital de um concurso, no edital você vê que eles são bem superficiais, né? Então, ó, vai cair Sistema Financeiro Nacional e participantes do mercado. Beleza, eu tenho que trazer os participantes, eu tenho que dizer as principais características. Pode ser que uma característica caia, outra não caia, não tem como saber. Então, por isso que concurso é difícil. Você tem que estudar mesmo, tá? Vamos lá para 11. As ações preferenciais de uma sociedade anônima de capital aberto negociadas no mercado de valores imobiliários concedem a seus titulares uma série de vantagens em relação às ações ordinárias da mesma empresa. Assim, as ações preferenciais. William, você ainda não falou de ação preferencial e ordinária. Eu vou explicar também isso na próxima aula que eu vou publicar, que ele é o tópico de número 6, tá? Que é o tópico de noções do mercado de capitais. E a gente vai ver que existem dois tipos de ações, a preferencial e a ordinária. Como a gente não estudou isso aí ainda, eu vou deixar essa questão para depois, tá? Se você quiser o gabarito dela aqui vai ser a letra B de bola, mas a gente deixa para você entender depois. Porque se eu for começar a explicar o que é uma preferencial e ordinária aqui agora, você não vai pegar, porque eu gosto de escrever, né? Eu gosto de fazer aqueles desenhos, então fica mais fácil quando eu entrar de fato na aula. Vai ser a próxima aula depois desse vídeo. Então vamos para 12 aqui. As instituições auxiliares que fazem parte do Sistema Financeiro Nacional e que, dentre outras atividades, administram carteiras e custodiam valores mobiliários. Ou são? Então, ó, instituição auxiliar que faz parte do sistema financeiro, que, dentre outras atividades, elas podem administrar carteiras e custodiar valores mobiliários. Sociedades corretoras podem, corretoras de títulos e valores imobiliários podem administrar uma carteira e fazer custódia de valores imobiliários? Óbvio que pode, né? Então é certo aqui a letra A. Você vê que banco comercial não, Bacen não, CVM não, SCI, Sociedade de Crédito Imobiliário também não. Então, 13. O Sistema Financeiro Nacional é composto por um conjunto de órgãos e instituições que regulamenta, supervisiona e realiza operações necessárias à circulação de moeda e de crédito na economia. São órgãos normativos do Sistema Financeiro Nacional. Pessoal, órgãos normativos, aqueles que ditam as normas. Então, como que você faz esse tipo de questão? Primeiro, você sabe que o Banco Central não é órgão normativo, ou seja, ele executa, ele é um supervisor/executor. Então, todas as alternativas que tiver Banco Central, você elimina. Ó. Elimina a letra B, elimina a letra D de dado, pronto, você já eliminou duas. Aí fica sobrando a letra A, fica sobrando a letra C, fica sobrando a letra E. Copom. Copom é órgão normativo?
Não, ele também executa, ele não faz lá aumento da taxa de juros, ele não está executando uma política monetária, então ele também não é órgão normativo. Então, onde tiver Copom, se elimina. Elimina aqui, a letra B já foi eliminada por causa do Bacen, aqui foi eliminado também, e aqui também foi eliminado por causa do Bacen. Aí fica sobrando a letra E, ó. Conselho Nacional de Seguros Privados, que dita as normas para a SUSEP, Conselho Nacional de Previdência Complementar, que dita as normas para a Previc, e Conselho Monetário Nacional, que dita as normas para a CVM e para o Banco Central. Beleza? Então, às vezes, você usa esses macetinhos para você matar a questão. O Banco Central do Brasil tem como missão institucional a estabilidade do poder de compra da moeda e a solidez do sistema financeiro nacional. Nesse sentido, é uma função do Banco Central. Nesse sentido, no sentido de ele ter como missão institucional a estabilidade do poder de compra da moeda e a solidez do sistema financeiro. É uma função atuar como depositário das reservas em moeda estrangeira, lastreada na dívida externa. Ele vai fazer isso? Vai fazer, só que tem a ver com a missão institucional e a estabilidade do poder de compra da moeda? Não. Então tá, então a 14, letra A, errada. B, emitir papel moeda e responsabilizar-se pela liquidez. Aí sim, né? Isso é uma missão institucional dele, isso mantém a estabilidade do poder de compra, porque dependendo se ele emite mais ou menos, ele vai gerar mais ou menos inflação ali na economia, né? Então 14, B de bola. 15. O Banco Central do Brasil é um órgão do subsistema normativo do Sistema Financeiro Nacional. Ele determina periodicamente a taxa de juros de referência para as operações de um dia com títulos públicos via atuação de Copom. Né? Lembra que o Copom ele é formado pela diretoria colegiada do Bacen. Né? O Banco Central tem lá 9 membros e esses 9 membros vão trabalhar lá no Copom também. E o Copom determina a Selic Meta, que é usada como referência para a Selic Over, justamente isso que está falando aqui, 15B de bola. Então vamos lá para 16. A Comissão de Valores Mobiliários é uma entidade que compõe o Sistema Financeiro Nacional, além de ser uma autarquia vinculada ao Ministério da Economia. A CVM é responsável por realizar transações de compra e venda de títulos e valores mobiliários em mercado livre e aberto. Falso, né? Quem compra e vende título, se a gente pensar título público, no caso seria o Banco Central. Essa daqui está nada a ver. Letra A, falsa. B. Regulamentar, desenvolver, controlar e fiscalizar o mercado de valores imobiliários? Sim. Valores imobiliários, a Comissão de Valores Imobiliários. Aqui já aparece valores imobiliários do país. Exatamente isso que a CVM faz. Tranquilo? B de bola. 17. Atualmente, o Sistema Financeiro Nacional é composto por órgãos normativos, entidades supervisoras e por operadores. Um dos órgãos normativos que compõem o Sistema Financeiro Nacional, normativo, BNDES? Não faz composição lá do Sistema Financeiro Nacional. Banco Comercial? Não. Conselho Monetário Nacional? Sim, ele é o órgão máximo do sistema financeiro e é um órgão normativo. Tá? A SUSEP não é nem Bolsa de Valores. Beleza. 18. Nos termos da Lei de Regência, cabe ao Conselho Monetário Nacional determinar recolhimento de determinado percentual do total dos depósitos e outros títulos contábeis das instituições financeiras, seja na forma de subscrição de letras ou obrigações do Tesouro Nacional, seja na compra de título da dívida pública ou ainda através de recolhimento em espécie. Esse percentual corresponderá a até. Isso está desatualizado. Se você pegar aí, provavelmente a questão vai estar dando como resposta correta a letra A, porque era 60%. Tá? Só que com a autonomia do Banco Central não tem mais essa obrigação aqui, esse percentual mínimo, tá? Se você pegar a lei do Conselho Monetário Nacional, que é essa aqui, ó, Lei 4.595 de 64, aí dá um Ctrl F, digita aqui 60%, ó, você vai achar aqui, ó, determinar recolhimento de até 60% do total dos depósitos, mesma coisa que está ali no enunciado. E aqui está dizendo, ó, revogado pela Lei Complementar número 179/2021. E essa lei é justamente a lei de autonomia do Banco Central. Dispõe sobre sua autonomia, nomeação e exoneração de seu presidente. Pronto, foi revogado. Então a gente vai pular essa daqui, desconsidera ela daí, tá? 19. O poder regulatório e fiscalizador da CVM se estende a várias entidades e atividades. Não constitui uma dessas entidades ou atividades. O poder regulatório e fiscalizador da CVM se estende a várias entidades ou atividades. Uma delas que esse poder não chega até ela, né? A gente tem que pensar assim. A Selic,
Será? O Sistema Especial de Compensação de Título Público Federal? Sim, né? Porque isso daqui, ó, ele vai ser responsabilidade de quem? Do Banco Central do Brasil. Então, esse poder aqui regulatório e fiscalizador da CVM não chega lá na Selic. Né? Selic significa também Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que é por onde faz a liquidação e a custódia dos títulos públicos federais aqui no Brasil. Então, 19, correta, letra A. Vamos lá para 20. O Comitê de Política Monetária, Copom, do Banco Central do Brasil, estabelece as opções que definem a política monetária do governo. O Copom administra as reservas em divisas internacionais? Falso. Determina periodicamente a taxa de juros interbancário de referência, a taxa Selic? Sim, né? Ele determina periodicamente a taxa de juros interbancários de referência, ou seja, de referência a esses juros interbancários. B de bola, tranquilo, a 20 aí não tem segredo nenhum, tá? O Conselho Monetário Nacional é a entidade máxima do sistema financeiro brasileiro, ao qual cabe intervir diretamente nas instituições financeiras e líquidas? Falso, isso é o Banco Central que vai fazer. Apurar e anunciar mensalmente a taxa de inflação oficial? Falso também. Autorizar a emissão de papel moeda? Essa daqui deve estar como resposta correta, tá? Porque, como eu falei, essas questões aqui são de concursos anteriores da Banca 6 Gran Rio, né? A grande parte, 95% da Banca 6 Gran Rio. Tem uma ou outra que eu pego do Banco da Amazônia, de alguns outros bancos que já caíram concurso, né? BRB e por aí vai. Essa está desatualizada, né? Então, ó, a gente já sabe que o Conselho Monetário Nacional não autoriza mais a emissão de papel moeda. O Banco Central é autônomo, ele mesmo consegue emitir moeda sem necessitar dessa autorização aí. Beleza, ó, pessoal, eu não vou responder exatamente todas, né? Então, vamos fazer o seguinte, eu respondi até a 21 aqui, eu vou pular um pouquinho para a gente pegar uns outros assuntos diferenciados, para não ficar somente nesses assuntos de Conselho Monetário, por aí vai. Então tá, eu fiz até a 21, vamos pegar aqui essa 27, eu achei ela interessante. Grande parte das nações indica apenas a meta na qual a autoridade monetária do país está mirando ao fixar os juros básicos. Outras estabelecem um intervalo de tolerância. Ao mesmo tempo em que 7 países adotam um sistema igual ao do Brasil, meta central, intervalo de tolerância para cima e para baixo, o intervalo de tolerância da meta de inflação adotado pelo governo para 2021. Aí isso é atualidade, né? Qual que é a meta de inflação que foi definida pelo Conselho Monetário Nacional? Nesse ano, a nossa meta ela é de 3,75%, ok? E ela pode variar 1,5% para cima e 1,5% para baixo. Se você quiser encontrar esse dado, você vai fazer o seguinte, você vai digitar aqui, ó, Banco Central. Digita Banco Central, clica aqui, e aí você vai ter aqui, ó, meta 3,75, a meta definida pelo Conselho, pode variar 1,5% para cima e 1,5% para baixo. Então vamos ver, né? Teto do intervalo de tolerância é 5,25 e o piso 2,25. Vamos pegar nossa calculadora e fazer o cálculo rapidão aqui, né? Minha meta central é 3,75, ela pode subir 1,5% para cima, então 1,5 mais 5,25. Beleza, então por enquanto o teto está correto. Vamos pegar agora aqui 3,75, enter 1,5 menos 2,25 e o piso de 2,25 ao ano. Essa daqui é a resposta correta, né? Letra A. Se você pegar B, ó, teto do intervalo de tolerância é 3,75. O teto não é esse, isso é a meta central. Tá? Letra C. Teto é 5,25, ok. Piso 3,75? Não, o 3,75 é a meta central. E aqui é tudo a mesma coisa, tá? Então, resposta correta, letra A, da 27. Ok, vamos fazer essa 28 aqui. O mercado financeiro está basicamente segmentado em 4 grandes mercados. Mercado monetário, mercado de crédito, de câmbio e mercado de capitais. Caracterizam um mercado de capitais zero. Mercado em que são negociadas as trocas de moedas estrangeiras por moeda nacional. Participando desse mercado todos os agentes econômicos que realizam transações com o exterior, ou seja, têm recebimentos ou pagamentos a realizar em moeda estrangeira. Isso é mercado cambial, né? Tem nada a ver com o mercado de capitais. Segmento do mercado financeiro em que são criadas as condições para que as empresas captem recursos diretamente dos investidores, por enquanto certo, através da emissão de instrumentos financeiros, ações, debêntures, bônus, subscrição, certo, com o objetivo principal de financiar suas atividades ou viabilizar projetos de investimentos. Isso é a definição do mercado de capitais. Essa daí é a resposta correta, sem segredo nenhum.
Teve uma aluna que comentou, professor, quando que você vai falar do Siscomex, né? Esse Sistema Integrado de Comércio Exterior. Eu ainda não falei de fato, porque eu prefiro deixar ele para falar na hora que eu vou falar da política cambial do Brasil, das noções de política cambial. Porque daí a gente acaba falando logo tudo relacionado a câmbio, tá? Então essa 29 deixa aí para depois. Beleza. Vamos pular mais um pouquinho aqui, vamos pegar mais umas 10 questões aqui para baixo. Vamos pegar aqui, a partir dessa 35, acho que tá bom. As sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários são constituídas sob a forma de sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada. Um dos seus objetivos principais é controlar o mercado de seguros. O objetivo principal de uma corretora é controlar o mercado de seguros? Falso. Regular o mercado de valores imobiliários, né? Às vezes você lê rápido, você pensa imobiliários. Errado, ó, imobiliário, imóveis. Assegurar o funcionamento eficiente do mercado de bolsa, subscrever emissões de títulos e valores imobiliários no mercado ou estimular a formação de poupança e sua aplicação em valores imobiliários. Se você parar para pensar, ó, essa aqui, quem estimula a formação de poupança e aplicação em valores é a CVM. Tá? E quem assegura o funcionamento eficiente da bolsa é a CVM. Aqui a gente está falando das corretoras, né? XP, Ágora, Isinvest. Elas vão fazer isso? Não. Elas vão subscrever emissões de títulos? Isso sim. Né? Essa subscrição de emissões de títulos é a abertura de capital de uma empresa, que ainda vou explicar para vocês também, tá? O processo de underwriting de uma empresa, quando ela vai fazer a oferta pública inicial das ações dela na bolsa. Então, 35D de dado. Vamos lá para 36. O mercado cambial é o segmento financeiro em que ocorrem operações de negociação com moedas internacionais. A operação que envolve compra e venda de moeda estrangeira em espécie é denominada. Tá? Eu ainda também vou explicar para vocês, mas a gente já marca câmbio manual, tá? O câmbio manual, esse mercado de câmbio ele é dividido em vários câmbios, eu ainda vou mostrar para vocês. Mas o manual é onde a gente tem operação em espécie e esse tal do sacado aqui, onde tem as operações mais grosseiras ali do câmbio, né? Entre instituições financeiras, ordens de pagamento, divisas lá do exterior, mas quando envolve espécie, a gente pode pensar numa pessoa que está indo daqui para o exterior, e isso é feito lá, ali no câmbio manual, ok? Mas fica tranquilo que isso aí eu ainda passo para vocês também. Então vamos pular mais um pouquinho aqui, eu quero fazer algumas também de consórcio, de seguro, né? Esse aqui a gente já fez bastante aí. Deixa eu pular. De título público, né? Vamos fazer as 43 aqui rapidão, então. São títulos custodiados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Letras do Tesouro Nacional, letras hipotecárias, letras financeiras do Tesouro. Letra do Tesouro Nacional é aquela LTN, letra financeira do Tesouro, LFT. Letra hipotecária e letra de câmbio não são liquidadas e custodiadas na Selic. Tá? Então, só está correto o que se afirma em 1 e 3. Resposta correta aqui, letra C de casa, ok? Beleza, vamos pular mais um pouquinho. Qual o sistema de registro e liquidação das operações com títulos públicos realizadas entre os bancos? Sempre que falar liquidação de título público, é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia que faz. Então, rápido aqui para a gente avançar, né? Beleza. Aqui, não, ainda sobre Selic. Essa aqui de câmbio, né? Fazer mais uma só. É a cotação oficial das moedas estrangeiras e é calculada diariamente através da média ponderada das negociações dessa moeda. PETAX, tá? PETAX é a cotação oficial da moeda estrangeira, ok? Então, letra A para 48. Títulos custodiados no Selic, você tem que encontrar somente título público federal. CDI, ele é um benchmark, né? É um índice de referência, nenhum título ele é. Né? E ele faz referência a títulos privados no mercado interbancário, então tá errado. Selic só custodia e liquida título público. Debênture não é título público. CDB também não é título bancário aqui título corporativo. CDB está errado, não é. Swap vai ser liquidado e custodiado lá no mercado da B3, porque swap significa troca de indexador, que eu ainda vou explicar para vocês também na aula de noção de mercado de capitais. Aí sobra essa daqui, E de elefante aí, né, 49. Beleza. Vamos ver...
Pessoal, e aí vocês vão ter que fazer esses exercícios todos, tá? Não vou responder os 80, senão eu vou ficar 2 horas e meia gravando aqui para responder, né? E o objetivo é que vocês treinem também. Né? Não adianta eu responder tudo para vocês, depois vocês não terem nenhuma questão para vocês treinarem sozinhos. Um aumento dos gastos em bens e serviços por parte do governo, financiado pela emissão de título público e causando um aumento da taxa de juros na economia. Ó, um aumento dos gastos do governo. Isso é uma política fiscal expansionista. Foi financiado pela emissão de título público e causou aumento da taxa de juros na economia. Isso vai ser o quê, gente? Redução da demanda agregada? Falso. Monetária expansiva? Falso. É política fiscal, né? Não monetária. Orçamentária contracionista? Falso. Macroeconômica fiscal expansiva? Sim, essa daqui vai ser a correta, né? Política fiscal expansionista. Beleza. Deixa eu ver aqui, 53, não, 54, também não. Tá, essa daqui, 55 de previdência, né? Uma cliente bancária está decidida a contratar um plano de previdência privada para si. No entanto, ela está em dúvida se seu perfil está mais adequado ao PGBL ou ao VGBL. Sabendo que a cliente é solteira e que sempre estará isenta de imposto de renda, a escolha adequada seria... Pessoal, o que você vai pensar? Se ela é isenta de imposto de renda, quer dizer que a faixa salarial dela está abaixo daquela primeira faixa que a gente tem de 1.900 e poucos reais, né? Então ela ganha menos do que isso. Consequentemente, a gente sabe que essa pessoa, ela possivelmente deve fazer a declaração do imposto de renda dela pelo formulário simplificado, porque ela não tem dedução. Ela não tem dedução nenhuma, né? E aí, com isso, a gente vai oferecer para ela o quê? A gente vai oferecer o VGBL, porque o VGBL ele não conta com vantagem fiscal, mas ela não teria de qualquer forma essa vantagem fiscal, porque ela não faz a declaração pelo formulário completo, porque assim, você só oferece PGBL para as pessoas se ela fazer a declaração pelo formulário completo, porque o formulário completo do imposto de renda é o único que permite você fazer dedução. E o PGBL a gente sabe que você pode deduzir até 12% da sua renda bruta anual. Então, se a pessoa ela não faz pelo formulário completo, quer dizer que ela faz pelo simplificado, quer dizer que ela não tem dedução. E a vantagem do VGBL em relação ao PGBL é o quê? O VGBL, quando você resgata lá a sua previdência, o imposto de renda ele vai incidir somente sobre o rendimento, o que é o natural, né? Lá no PGBL não, o imposto de renda ele incide sobre tudo, é tudo que você depositou, mais o que você teve de rendimento. Então, você não vai indicar para essa pessoa isso daqui se ela não vai ter vantagem fiscal. Você só indica PGBL se for para ter vantagem fiscal de 12%. Então, a correta aqui seria o quê? B de bola. VGBL, pois ela não conta com a vantagem fiscal do PGBL. Ok, essa seria a escolha adequada. E aí, para ela, benefício ainda que quando ela resgatar, ela só paga imposto de renda em cima do rendimento. Ok. Vamos fazer mais uma aqui de previdência. O PGBL é uma aplicação que tem como objetivo a complementação da aposentadoria do seu investidor. Pode-se dizer que o PGBL é bom para o empregado que possui renda tributável e declara imposto de renda no modelo completo. Sim, pois ao investir no PGBL tem se restituído o imposto de renda retido na fonte pelo empregador sobre o valor da aplicação. Perfeito, acabei de falar. Como a tributação do PGBL ocorre no resgate, sobre os seus rendimentos, o imposto de renda é postergado, mas não há sua isenção. Rendimentos, o IR é diferido, mas não há sua isenção. Rendimentos, há isenção do IR. Valor integral, o IR é adiado, mas não há sua isenção. Valor integral, há isenção do IR. E aí, pessoal? A gente sabe que o PGBL, o imposto de renda lá no final, ele incide sobre tudo. Ele incide sobre o que você teve de aporte, que foi o dinheiro que você colocou lá, e o rendimento que você teve. Então, incide sobre tudo. Então, você já sabe que a letra A, a letra B e a letra C está errada. Então, você fica somente entre duas, tá? Tem isenção de imposto de renda no PGBL? Óbvio que não falei nada disso para vocês. Tá? Não tem isenção. Você vai pagar o quê? O valor integral. O imposto de renda ele é adiado, mas não há sua isenção. Beleza? Então, vamos fazer mais algumas aqui. Cheguei numa aqui de seguro, né? Para a gente variar um pouco. Os planos de seguro têm o objetivo de gerar proteção patrimonial às pessoas físicas ou jurídicas.
Em um seguro de veículo, se o segurado trocar de carro ou incluir algum item em sua apólice, ele deverá solicitar à seguradora 1. Se ele quer fazer troca de seguro ou quer incluir, fazer qualquer alteração ali na sua apólice, ele tem que fazer o que a gente chama de endosso na apólice. Essa é a resposta correta, ok? 58. O mercado de seguros é cada vez mais crescente no Brasil. As seguradoras oferecem uma gama diferenciada de produtos e subprodutos para atender a essa grande demanda. O seguro de acidentes pessoais, por exemplo, garante o pagamento de indenização em caso de... seguro de acidentes pessoais garante o pagamento de indenização em caso de colisão do automóvel do segurado com veículos de terceiros, desde que esteja estipulado na pólice. Seguro de acidentes pessoais. Falso. Perda total do veículo sem danos ao segurado, desde que especificado na pólice. Falso. Paralisação das atividades laborais do segurado durante o período de uma eventual internação hospitalar causada por doença crônica. Falso. Invalidez permanente, total ou parcial por acidente ou indenização ao beneficiário em caso de falecimento do segurado. Isso daqui é a resposta correta, tá? Então, é uma das coisas que esse seguro de acidentes pessoais garante de pagamento de indenização, né? Nesses casos aqui. Então, 58 D de dado. 59. Os planos de previdência PGBL e VGBL são produtos de previdência complementar que visam a acumulação de recursos e a transformação de tais recursos em uma renda futura. Na modalidade PGBL, o imposto de renda incide sobre o total resgatado, né? Ganho das aplicações? Falso. Valor futuro calculado para a data de resgate? Falso. Total resgatado ou recebido como renda? Certo. Isso daqui a gente já sabe. Sem segredo, né? Vamos ver aqui. As seguradoras também se preocupam com os riscos que a cercam por conta da possibilidade de um colapso no mercado, ou até mesmo pela ocorrência simultânea de muitos sinistros, com certeza. Nesse sentido, para se aliviar parcialmente do risco de um seguro já feito, a companhia poderá contrair um novo seguro em outra instituição através de uma operação denominada resseguro. Lembra que eu falei para vocês o seguro do seguro? As seguradoras elas fazem isso justamente para tentar diminuir esse risco aí. Às vezes vai que ocorre vários sinistros de uma única vez, aí a seguradora não tem caixa para honrar. Então ela faz o seguro do seguro, porque daí ela consegue diluir esse risco aí dela, beleza? Tá, vamos ver aqui mais algumas, essas aí gigantes não. Deixa eu pegar, eita lele, essa daqui é gigantesca, né? Então vai ficar de tarefinha de casa aí para vocês. Essa daqui, o crédito rural abrange diversas modalidades de financiamento aos empresários do setor, desde a fase de produção até o abastecimento dos mercados consumidores. A modalidade que assegura aos produtores e cooperativas rurais recursos destinados a financiar o abastecimento doméstico e o armazenamento dos estoques excedentes em períodos de queda dos preços é denominada crédito o quê? Se você pegar lá no nosso slide, né, vai lá no crédito rural, vamos digitar aqui, rural. Beleza, vamos chegar aqui até ele só para você relembrar, tá? Você vê que tem várias modalidades de crédito rural. Cadê? Aqui. Crédito custeio, investimento, comercialização e industrialização. E aí você começa a perceber o seguinte, aqui na questão ela está falando que assegura o abastecimento doméstico, armazenamento dos estoques, né? E aí você começa a pesquisar aqui, ó. Destina-se a cobrir despesas normais. Não, então não é isso daqui. Destina-se a aplicações em bens e serviços para aumentar a produtividade. Não, então não é isso daqui. Destina-se a viabilizar ao produtor rural os recursos necessários à comercialização de seus produtos. Você não está falando que você vai armazenar, com qual objetivo? Você vai comercializar, você vai fazer o abastecimento doméstico, abastecer o produto para que as pessoas vão lá no mercado e consigam comprar. Então isso daqui, ó, tem a ver com a letra E, beleza? 65E de comercialização. Vamos ver aqui só mais uma, pessoal, e aí eu finalizo essa resolução aqui de exercícios, ok? Deixa eu ver essa daqui. Os títulos de capitalização. Vamos ver esse daqui de título, porque daí é um assunto diferente também. Os títulos de capitalização são emitidos pela sociedade de capitalização e têm por objetivo o depósito periódico de prestações pecuniárias pelo contratante.
o qual terá, depois de cumprido o prazo contratado, os direitos de concorrer a sorteios de prêmios em dinheiro. E o D, resgatar o valor do título mediante lance em leilões periódicos. Falso, você vai resgatar o valor do título e não vai ser somente mediante lances, né? O lance você dá para você tentar ganhar aquele bem, aquela carta de crédito que você estava pagando. Resgatar parte dos valores depositados corrigidos por uma taxa de juros. Isso daqui está correto, né? Vamos ver as outras. Aplicar parte dos recursos em ações da bolsa. Nossa, aleatório, nada a ver. Concorrer a imóveis nos feirões de Casprov, nada a ver. Concorrer a prêmios em barra de ouro. Não é Silvio Santos, né, pessoal? Nada a ver também. Nada a ver. Então, B de bola. Pessoal, às vezes, né, você deve ter ficado pensando assim, putz, tinha uma que eu queria que ele respondesse e eu não respondi. Pessoal, eu vou tentar ajudar vocês o máximo possível. Eu sei que não vai dar para eu responder todas as questões, porque eu ainda tenho que fazer as gravações das outras aulas, porque a gente tem que terminar todos os 23 assuntos antes do dia da sua prova, obviamente. Né? Nós vamos terminar e eu pretendo com semanas antes, para você ter tempo de ficar estudando. Então, assim, respondemos o que deu, acredito que já foi legal aí para a gente, foi suficiente pelo menos para a gente ter uma ideia dessas questões aí. E aí eu aguardo vocês lá na próxima aula, pessoal. Se você gostou, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, isso é muito importante para mim. Me segue lá no Instagram para dar uma moral, tá? Prof. William Capriata. E ativa o sininho para você nunca perder uma notificação. Pessoal, presta atenção. Muita gente às vezes fala assim, acabei de começar a estudar para concurso, nunca foi concurseiro na vida, e aí a primeira coisa que a pessoa sente é ansiedade. Ela começa a ficar desesperada. Porque daí ela começa a ver o tanto de coisa só de conhecimentos bancários. Ela fala, meu Deus, olha o tanto de coisa de conhecimentos bancários para ser pouquinhas questões lá, né? 10 questões lá na prova. Eu vou ficar louco, eu vou ficar louca. O que eu faço, né? Pessoal, você não pode se desesperar. Porque se você começa a se desesperar e você começa a ficar ansioso, isso daí vai prejudicar você em tudo daqui para frente. Eu sei que é fácil falar e é difícil fazer. Mas o que você precisa fazer? Você precisa definir metas, tá? Você precisa definir objetivos. Então, por exemplo, se você tem o objetivo de terminar conhecimentos bancários junto com português, a sua meta é estudar somente essas duas disciplinas no começo. E aí depois você vai para as próximas, tá? Eu vejo muita gente, eu particularmente não gosto disso, tá? Eu vejo muita gente que tenta estudar todas de uma única vez. Estuda informática, estuda português, estuda matemática, estuda conhecimentos bancários. Não tem como você avançar bem em todas as matérias de uma única vez se você gasta a sua energia de maneira dispersa. Você gasta um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali. Não tem como você avançar. É melhor você pegar toda a sua energia e tempo que você tem, se dedica primeiro aos assuntos que mais caem em prova, então você foca nesses assuntos, estuda eles e define, olha, eu vou me dedicar durante 3, 4 semanas só a esse assunto. Depois você vai e se dedica durante 3, 4 semanas a outro assunto. E aí no final, quando você já tiver visto todos os assuntos, você vai fazer o quê? Você vai fazer um resumão de tudo e aí você começa a realizar exercícios de tudo. Faz exercício de tudo e volta para relembrar todas as coisas, tá? Eu prefiro assim, pessoal. Não estou dizendo que você é obrigado a fazer assim. Não existe fórmula mágica. Tem gente que prefere de outras maneiras. Eu gosto de fazer assim. Eu primeiro me esforço em um determinado assunto. Claro, eu estou postando aulas aqui 2 a 3 vezes por semana. Você não vai ficar lá na segunda-feira que eu não postei uma aula parado sem fazer nada, porque eu não postei aula de conhecimento bancário. Aí é a hora que você vai estar estudando a outra matéria. Seja português, seja informática, você vai estar focando nela ali, tá? E aí com isso você consegue avançar de uma maneira melhor, mais saudável e com menos ansiedade e desespero. Porque você começa a estudar tudo de vez, é tanta informação que não entra na sua cabeça, tá? Então, beleza, pessoal, aguardo vocês lá na próxima aula. Bons estudos a todos aí e até a próxima. Tchau, tchau!